Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto de vídeo pela paróquia de Nova Petrópolis. Queremos saudar você com as palavras bíblicas de Filipenses 2, versículo 10, que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essas palavras são chamadas de hino cristológico que o apóstolo Paulo registra na sua carta aos Filipenses no capítulo 2. Mas antes desse versículo que fala da adoração, do louvor a Cristo como Senhor, que já acontece aqui neste mundo, através de momentos como este, através de cultos e celebrações, é o louvor nos céus, na eternidade, em adoração completa. Mas antes desta palavra também é dito que o Senhor Jesus se esvaziou, veio a este mundo, foi semelhante aos seres humanos, humilhou-se, entregou-se numa cruz para morrer por nós. Ou seja, ele chegou até o ponto mais baixo, digamos assim, dessa escada, ele desce até nós. E Deus o exaltou, o honrou, o elogiou, o colocou como Deus e Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele adoramos, a Ele prestamos culto, Sua palavra vamos ouvir. E vamos falar com Ele também, como nosso amigo, neste momento de oração. Muito obrigado, Senhor Jesus, que Tu estás conosco como Senhor vivo e ressuscitado. A Tua palavra queremos mais uma vez ouvir, aprender de Ti. Queremos honrar o Teu nome e prestar culto a Ti. Ajuda-nos a termos este momento de calma, de concentração em nossas casas, com nossas famílias, que nos sintamos bem unidos como família de casa, junto com a família da comunidade, junto com a família da fé. Fica conosco e nos use como Teus instrumentos. Por Cristo, em Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.
E convido agora para que nós façamos a leitura bíblica do Evangelho, que será pregado, anunciado hoje em nosso culto. E o texto nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 23 até o 32. E eu faço a leitura a todos nós. Diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta.
Eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Até aqui a leitura do Evangelho. Que nós ouçamos com carinho o que essa palavra tem para nós nesse dia. Olá a todos, muito bom ter você aqui na nossa pregação do culto em vídeo. O texto de hoje, como já foi lido, é Mateus capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 32. E eu gostaria de iniciar esse momento de pregação com uma pergunta para cada um de vocês aí pensarem um pouco a respeito disso. Vocês já passaram alguma vez na vida de vocês pela situação de terem sido confrontados por alguma autoridade? Eu mesmo já passei por inúmeras vezes onde autoridades sobre a minha vida me confrontaram. Meus pais, meus líderes de grupos dos quais eu já participei, algumas autoridades. E sempre quando nós somos confrontados por pessoas que têm autoridade sobre nós, nunca é algo muito confortável, nunca é algo extremamente agradável, né? Em um primeiro momento, pelo menos, geralmente a gente fica meio emburrado, ou meio chateado, ou meio sem entender o que aconteceu, ou até a gente discorda da repreensão ou, né, do que a autoridade nos chamou a atenção ou falou com a gente. E uma das coisas que nós geralmente pensamos, pelo menos eu acabo pensando e vendo muito também outras pessoas pensando, é a questão de que ao nos depararmos então com uma situação dessa, a gente logo pergunta, né, mas quem que é você para estar falando isso? Quem que é você para estar querendo mandar ou desmandar na minha vida? Quem é você para ter essa autoridade, né? Muitas vezes as pessoas podem ter autoridade, mas algumas vezes essa autoridade, na verdade, está marcada por corrupção, está marcada por mentira, e a gente até despreza, então, tira o valor que essa autoridade teria, e a gente pergunta, quem é você para querer me julgar? Quem é você para querer falar algo contra mim ou, né, a respeito de mim? E é muito interessante porque o texto de hoje ele vai falar sobre isso, sobre a questão da autoridade e mais especificamente da obediência que nós temos à autoridade, ou aqui no caso, como nós iremos ver, que as autoridades do tempo de Jesus confrontaram ele a respeito da sua autoridade, da obediência ou não a essa autoridade. O texto, então, ele é dividido em 2 partes, né? A primeira parte vai tratar a respeito de uma narrativa, ou seja, descreve o acontecimento de um fato esse que nós iremos conversar daqui a pouco, porque a segunda parte do texto traz uma parábola. Parábola essa que será a primeira parte, então, que nós iremos conversar aqui de início. A parábola, ela conta a história de 2 irmãos que estavam lá, né, de boa, e aí o pai chegou individualmente para cada um e disse para o primeiro filho, filho, vai lá na vinha trabalhar, eu preciso de ajuda. E aí o filho disse, sim pai, pode deixar, eu vou lá na vinha, vou trabalhar, não se preocupe. Ele confirmou, nas suas palavras foram, eu vou trabalhar, mas ele não foi. Ele ficou por lá e não foi cumprir com a sua palavra, não foi cumprir com o que seu pai pediu. Já o segundo filho, o pai chegou para ele e disse, filho, vai lá, eu preciso de ajuda na vinheta, vai lá me ajudar, né, com ela.
E o filho responde, não, pai, eu não vou, não tô afim, não vou lá ajudar. Só que o texto diz que o filho passou por um profundo momento de reflexão, de repensar, remoer aquela informação, aquele não que ele disse, e então o filho pega e decide, não, eu me arrependo dessa decisão que eu tomei, eu me arrependo de ter dito não ao meu pai, e vou lá então ajudá-lo, vou lá fazer o que ele me pediu, vou obedecer a ordem dele. É interessante que Jesus ele termina essa parábola e ele pergunta, quem cumpriu a vontade do Pai? Quem que você acha que cumpriu a vontade do Pai? A resposta na parábola fica muito clara. Quem cumpriu a vontade do Pai não foi aquele que disse que ia cumprir e não o fez, mas foi aquele que mesmo não, dizendo que não iria fazer, se arrependeu da sua decisão e foi lá e fez, obedeceu ao Pai. Aqui a gente entra numa questão interessante, da diferença que tem do falar e do agir. Será que se nós só falarmos está tudo certo? Será que se nós só agirmos está tudo certo? Será que as duas coisas são desconectadas uma da outra? Será que elas precisam andar juntas? Isso a gente vai ver um pouco também aqui através do texto de hoje. É legal que a própria palavra nos mostra que a nossa fé, ela produz uma ação. A nossa fé ela não é parada, imóvel, não, ela produz, ela gera uma ação. Pois, como o próprio texto de Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Então, a fé ela gera ação, ela nos leva à ação. Em um segundo momento do texto, então, retornando para o início dele, antes de Jesus ter contado essa parábola sobre os dois filhos, a gente tem a questão de que a autoridade de Jesus é questionada. Ou seja, Jesus está num contexto onde ele estava ali no capítulo 21 de Mateus, ensinando e agindo, falando e executando as ações, agindo também. Por exemplo, no início do capítulo 21, Jesus ele chega no templo para ensinar e ele se depara e percebe que o templo, que era para ser um lugar de oração, que era para ser conhecido como casa de oração, tinha se tornado, na verdade, um lugar de comércio, de venda, de pessoas anunciando preços, vendendo coisas. E Jesus, então, ele fica realmente decepcionado com aquilo que ele vê. Ele chama, e ele fala, vocês transformaram a casa de meu pai, que era para ser casa de oração, em um covil de ladrões. E aí Jesus sai, empurra as mesas, vira a mesa dos cambistas, dos vendedores lá, expulsa todo mundo, porque o templo não era para ser um lugar daquilo que as pessoas estavam usando o templo, como comércio. É interessante a gente perceber aqui que Jesus, então, depois dessa cena, ele sai, passa uns dias fora e retorna, então, para a cidade de Jerusalém e retorna para o templo justamente para ensinar. E ele retorna, então, está lá ensinando e chegam, então, os líderes religiosos, os líderes políticos para questionar Jesus. Jesus, olha o que você está fazendo. 2, 3 dias atrás estava aqui virando mesa, falando que era para os vendedores sair, estragando os negócios aqui do templo. Agora está ensinando, com que autoridade você ensina? Você é o filho de José, filho de carpinteiro, anda aí com pescadores, anda com pessoas que a gente não gosta, que são pessoas mal vistas pela sociedade, anda com cobradores de impostos. E quem que é você para estar ensinando para a gente? Quem que é você para estar querendo falar? E lembra daquela nossa pergunta no início, de quando nós somos confrontados com uma autoridade, que a gente pensa, quem é você para estar falando isso para mim? Nesse momento surge exatamente essa questão na palavra, na boca dos líderes religiosos. Com quem você acha que está falando? Você não sabe quem sou eu sou um líder religioso. Por que você está falando assim comigo? Olha o meu poder comparado ao seu. Outros pensaram, quem você pensa que é para falar assim comigo? Quem você pensa que é? E aí Jesus, ele não responde de primeira da onde vem a autoridade dele para falar, mas ele retorna com uma outra pergunta. Ele diz assim, bom, líderes religiosos, sacerdotes, se vocês estão me questionando, eu quero que primeiro vocês me respondam uma pergunta. Quem de vocês pode me responder sobre da onde vinha a autoridade de João Batista? A autoridade de João Batista vinha de Deus ou vinha dos homens?
Eles pensaram um pouco sobre de onde vinha essa autoridade e logo chegaram à conclusão de que, bom, se a gente falar que a autoridade de João Batista vinha de Deus, a gente vai entrar numa furada, porque João Batista anunciava a Jesus Cristo, anunciava a vinda do reino de Deus através de Jesus Cristo. E se nós falarmos que João Batista vinha da parte de Deus, logo nós deveríamos crer em Jesus Cristo. Porém, se nós falarmos que João Batista não vinha de Deus, aí nós vamos ter um problema com o povo, pois o povo acreditava que João Batista era um profeta. Então, os líderes religiosos, eles preferem responder simplesmente assim: ah, Jesus, a gente não sabe, a gente prefere não responder. E da mesma forma, Jesus disse: bom, assim como vocês não me responderam, também não responderei vocês. Um outro ponto que vem logo em seguida é a questão, de com que autoridade Jesus ensina. É legal que se a gente for olhar no mesmo livro, próprio Mateus, no capítulo 7, versículo 29, logo no final do Sermão do Monte, Mateus ele vai nos informar que Jesus ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas ou como os líderes religiosos dos quais ele estava até discutindo ali naquele momento. Então, o próprio evangelista Mateus, depois de Jesus ter passado ali pelo período do Sermão do Monte, ele vai falar: Jesus ensinava com autoridade, e era uma autoridade diferente. A gente percebia a diferença da autoridade de Jesus para a autoridade dos escribas e dos líderes religiosos, porque Jesus ele ensinava com propriedade, com autenticidade, ensinava da parte de Deus, não assuntos que os próprios escribas estavam achando que eles deveriam falar. Não, ele ensinava da parte de Deus, ele anunciava a palavra de Deus. É interessante a gente ver aqui também que com Jesus ensinando ali no templo, com Jesus anunciando, pregando, proclamando o reino de Deus, a vida de muitas pessoas estava sendo transformada através do seu ensino e através da pregação. Muitas pessoas das quais o pessoal nem dava muita bola na sociedade estavam tendo as suas vidas transformadas, regeneradas, e mesmo assim os líderes religiosos não se submetem a Jesus, mesmo vendo o testemunho e a transformação de vida que os seus ensinos e que a sua vida, que o seu testemunho de vida geram nas outras pessoas. E os líderes religiosos não fazem isso pois eles não queriam abrir mão dos seus próprios conceitos, dos seus próprios pensamentos. Para isso, era necessário que eles então se arrependessem, como o próprio filho da parábola se arrependeu e mudou de ideia. Mas os líderes religiosos, eles não queriam fazer isso. Bom, para concluir o nosso pensamento, eu gostaria de fazer a pergunta a vocês sobre quem somos nós, afinal. Quem somos nós em meio a tantos personagens que nós ouvimos hoje? Será que nós somos como o primeiro filho, o filho que vivia, comparando agora e ligando a uma vida religiosa, o filho que então vivia uma vida religiosa de mentira, que apresentava então, segundo a parábola, uma resistência a obedecer e ligando a Cristo uma resistência de se submeter a Cristo, pois ele disse que iria fazer, mas não fez? Ou será que nós somos o segundo filho que apresentou sim dificuldades em obedecer, em um primeiro momento ele falou, não vou fazer, porém logo veio o processo de arrependimento, e esse segundo filho é marcado então pelo arrependimento, que levou ele à ação? Será que nós somos como os pecadores, as pessoas mal vistas da sociedade judaica? Pessoas que em um primeiro momento a gente olha pelo seu histórico de vida e a gente percebe que são pessoas que tiveram sim dificuldade em obedecer a palavra de Deus, porém que também foram marcadas pelo arrependimento e submissão à vontade do Pai, através então da pregação e do ensino de Jesus Cristo. A pregação e o ensino de Jesus Cristo estavam transformando a vida dessas pessoas que eram mal vistas, e através dessa transformação de vida, essas pessoas estavam sendo possibilitadas a viverem conforme a vontade do Pai. Ou será que nós somos como sacerdotes e líderes do povo, que também, assim como o primeiro filho, vivem na mentira e na recusa, na resistência de se submeter ao próprio Deus?
Pensar em nós, ao nos confrontarmos e analisarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus, pode ser num primeiro momento desesperador. Até mesmo em pensarmos nas perguntas acima que eu acabei de fazer, sem conseguirmos dizer quem nós somos diante da questão da obediência do próprio Deus. Quem sou eu quando se refere a obedecer a Deus? Quem sou eu? Às vezes parece que eu sou um, às vezes parece que eu sou outro, tem dias que, quem sou eu? É muito legal que, pela graça de Deus, diante da nossa obediência imperfeita e das nossas inconstâncias que apresentamos em nossa vida, há um só, que obedeceu perfeitamente e que nos enche, então, através dessa obediência perfeita de esperança. O outro texto que está conectado a esse de Mateus, indicado hoje para a pregação, indicado para as leituras complementares, é o texto de Filipenses, o hino cristológico, Filipenses capítulo 1, dos versículos 5 ao 11, que eu vou ler para você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba, a vida de Jesus ela foi uma vida marcada pela obediência ao Pai, pela obediência perfeita. Ele é o único que obedeceu perfeitamente ao Pai. Por isso que somente em Cristo há a esperança de que possamos viver em obediência ao Pai. Cristo, ao obedecer os propósitos do Pai, morrendo em nosso lugar, nos libertou da escravidão do pecado, para que então pudéssemos viver sob o seu senhorio. Que nós possamos, através dessa pregação, todos os dias da nossa vida, nos arrepender diariamente, para que possamos então desfrutar da liberdade e do amor que há em uma vida de obediência a Jesus Cristo. Martinho Lutero ele fala que ele achava que o velho homem tinha sido morto no batismo, porém ele descobriu que esse velho homem, o safado, sabia nadar. E por isso ele fala que a vida cristã é marcada por arrependimento diário, pela vida diária, e nós queremos matar o nosso velho homem e nos arrependemos e nos voltarmos para Cristo, o único que obedeceu perfeitamente à vontade do Pai. Que através dessa obediência diferente que nós tenhamos com Cristo, nós possamos então viver uma obediência que nos liberta em amor. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
convidamos você para uma palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, eu quero te agradecer e te louvar pela palavra que ouvimos, te louvar e te agradecer pelo louvor, pelas pessoas que se envolveram para a realização desse culto. Te pedimos, Senhor, que a palavra que ouvimos possa continuar ecoando em nossos corações, possa transformar as nossas vidas e permita, Senhor, que nós coloquemos em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos nesse dia. Entregamos também nas Tuas mãos todos os motivos que nos causam preocupação, angústia, ansiedade. Tu sabes, Senhor, de cada família. Tu sabes, Senhor, quais são as dificuldades, quais são os problemas. Tu sabes, Senhor, as dificuldades financeiras, os problemas de saúde, as pessoas que se encontram enfermas nesse momento. Queremos te pedir para que Tu olhe bondosamente para cada uma dessas situações e que Tu possas, sobre cada coração angustiado, derramar a Tua paz. Sobre cada coração aflito, que Tu derrames a certeza da Tua presença, a certeza de que Tu estás no controle da situação. Te pedimos, Senhor, que cada pessoa seja agraciada com a Tua presença, com a Tua paz sobre as suas vidas. E tudo mais, Senhor, que nós talvez não sabemos expressar com nossas palavras, queremos orar juntos nas palavras que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam também a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante a sua face e te preencha com a sua paz. Então fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.